Como fazer para poder identificar os acordes de uma música, de uma progressão? Será que acontece mesmo o ato de você ouvir uma determinada harmonia de uma música específica que você até não conheça e você perceber os acordes um após o outro? Quer que eu te responda? Francamente, sim. E eu vou te explicar como isso é possível através dessa aula de hoje, que vai ser uma aula muito importante. Então, se você está chegando agora aqui no canal, comente, se inscreva, compartilhe, deixe seu like no vídeo. E se você quiser dar o hype aí no vídeo, fique à vontade também. Então vamos lá. Você já deve ter ouvido falar que quando uma pessoa ela já toca há muito tempo, ela desenvolve uma habilidade de tocar músicas que ela não conhece. Às vezes, uma pessoa cantarolando, ela já começa a ouvir a harmonia interna daquela música e já começa a trazer isso para debaixo dos dedos, tocando ali o seu piano ou o seu teclado. Por que isso acontece? Porque a pessoa já tem um bom tempo nessa caminhada? Sim, também. Mas eu posso, com as dicas que eu vou trazer aqui, afirmar a você que está começando agora, esse processo ele pode ser muito encurtado para você atingir esse objetivo. Vou explicar o porquê. Essa pessoa, como eu, por exemplo, que já toco há muito tempo, a gente acaba ouvindo, mesmo que só tenha melodia. Alguém está cantarolando e você já começa a ouvir a harmonia dentro daquela cantada de melodia que às vezes você não conhece. Né? Olha que louco isso daí. E aí você já começa a ouvir a harmonia, porque você, no meu caso eu, como já toco há muito tempo, eu já sei o caminho que vai. E como fazer para quem está começando agora entender isso e num tempo bem curto começar a interiorizar isso também e isso fazer parte do mundo dela de percepção, de perceber e já entender o que está acontecendo. As progressões harmônicas. Será que esses músicos que treinaram aí ou que já tocam há muito tempo, eles treinaram percepção ou eles treinaram progressões harmônicas, né, sistematicamente? Esses que já tocam aí há uns 10 anos, a minha resposta ela vai ser bem direta. Eles não estudaram progressão, mas eles estudaram as músicas que contêm a progressão. Percebe isso daí? Então, quando você pensa numa música comigo aqui, ó, vou tentar ainda trazer de uma forma clara para que você consiga entrar no meu raciocínio e analisar como as coisas são feitas e que não existem esses mistérios como é colocado. A coisa é bem simples, entendeu? A música, pessoal, é simples. Não vamos deixar complicado aquilo que é simples, que é fácil de entendimento. Pensa comigo, você vai lá, você toca uma música, Estrela da Manhã. Qual que é a harmonia da Estrela da Manhã? Vamos pensar aqui, hipoteticamente, num tom de Dó. Aí ela vai fazer Dó, Sol baixo Si, Lá menor baixo Sol, Fá maior, ou seja, ela vai ter essa caída. Vou pensar só nesses primeiros 5 acordes ou 4 acordes somente. Aí você pega a música como o Farol da Aline Barros, vai ter a mesma progressão, como eu já falei aqui em um outro vídeo meu. Aí você pega aquela Vamos adorar a Deus, vamos adorar, você vai ver que tem a mesma progressão. Então pensa comigo, este músico que já tem anos aí de estrada, ele não está estudando especificamente harmonias ou a progressão harmônica isolada. Ele está estudando a progressão, mas em cima da quantidade de músicas que ele já vem estudando há 10 anos, há 15, 20 anos. Percebe? Não tem como o ouvido da pessoa não se desenvolver dessa forma, a ponto de ele ouvir e já entender o contexto harmônico, o que está acontecendo ali
dentro daquela música que ele está, às vezes, ouvindo, né, em uma fonte sonora qualquer. E qual que é a forma de você que ainda não tem essa habilidade, que procura, né, eu vejo muita gente falando, quero me libertar das cifras, eu quero parar de ler, olhar no papel, coisa e tal. Não é que você vai se libertar de fato das cifras, mas as cifras, elas vão fazer parte do seu interior, elas vão ser internas, vão ser digeridas a partir do momento que você já tem elas todas dentro de você. Então, quando a pessoa fala, eu quero me libertar, ele quer se libertar ali de algo visual que prende ele ali. Mas quando isso está dentro de você, assim como eu estou falando da percepção, a coisa começa a fluir de uma forma que você não encontra. Se você ficar ali estudando um pouquinho hoje, aí não estuda amanhã, aí daqui a pouco, só depois de uma semana você vai estudar, você que faz aula particular, se você deixa para estudar só no dia da entrega das suas aulas, você vai ter um problema sério, porque você vai entregar sempre as suas aulas de forma deficiente, né? E às vezes, se o professor ainda for um professor que ele vai querer que você entregue com excelência, como deve ser, ele vai cobrar e vai pedir que você estude mais um pouco, né? Eu espero que seja dessa forma. Porque se o professor for passando a mão na cabeça, ó, legal, pega um outro agora, estuda, e for trazendo um monte de exercícios para você, você vai acumulando um monte de estudo e não vai aprendendo nada. Ok? Então, qual que é o caminho? Qual que é a fórmula para você chegar a ter essa percepção? Se você não tem toda essa experiência de 10 anos, 15 anos já tocando músicas em várias... pensa comigo. O cara que tem tudo isso já de tempo tocado, ele já tocou música em todos os tons. Já tocou milhares de músicas em vários tons diferentes, em vários tipos de progressão. Ou seja, tudo isso já foi exposto para o ouvido dele. Então ele entende já, ele sabe o que fazer. Agora, e para você que está começando agora, talvez tenha aí 2 anos, 1 ano, né, de estudos ali no piano, você está se descobrindo ainda. Como que você faz para não esperar 15 anos, 20 anos, para você ter essa percepção? Você precisa estudar as progressões harmônicas, como essas que eu falei, por exemplo, isoladas. Então, ao invés de você estudar as músicas, você estuda as progressões. Porque quanto mais você estuda as progressões, né, e progressão, quando eu falo progressão, eu estou falando exatamente o que eu comecei a falar aqui, nas músicas. Você vai fazer o Dó, Sol baixo Si, Lá menor baixo Sol, Fá maior, Dó com baixo em Mi, Ré menor, Sol e o Dó. Eu fiz uma cadência descendente com as próprias notas da escala. E quando eu cheguei no segundo grau, que é o Ré menor, ao invés de eu já matar em Dó, eu fiz o 2, 5, fui para o Sol para ele chamar o acorde de Dó. Percebe? Que é exatamente o que acontece nas músicas. Aí você, por exemplo, treina essa sequência em todas as tonalidades. O que vai acontecer? Isso é fato. E é algo factível que você pode alcançar. É uma realidade, não é algo, não é uma utopia. Entendeu o que eu estou falando? Estou falando que é algo factível. Você vai conseguir atrair isso para debaixo dos seus dedos. Quando você estuda as 12 tonalidades e você decora isso, é impossível. Você está andando, por exemplo, num shopping ou algum lugar, está no carro ali, escutar uma música que você nunca ouviu e você não perceber se naquela música está utilizando esta cadência, essa sequência, essa progressão que você estudou em todos os tons. Você vai bater o ouvido e você vai, puxa, isso aí foi o que eu estudei. Aí você começa a descobrir os acordes sem tocar, sem nem saber o tom.
Eu não tenho ouvido absoluto. Então, quando eu escuto uma música, eu percebo a progressão, mas eu não sei o tom. Às vezes eu sei já a música toda, os acordes que estão acontecendo. Aí o que me falta? Simplesmente chegar no piano e pegar o tom que está sendo tocado aquela progressão. Quando eu pego o tom, a música já está toda debaixo dos meus dedos. Não precisa, qual que é o próximo acorde? E agora ele foi para que acorde? Agora ele não precisa. Por quê? A prática ou o tempo, né, para alguns, no meu caso, ele somou também a prática junto com o tempo, porque eu pratiquei também muita progressão harmônica, e com o tempo de estudos, de tocar isso em vários tons, em pé, de cabeça para baixo, plantando bananeira, chupando cana e assoviando, tudo isso, essa prática desses longos anos fazendo exatamente isso, te dão uma percepção muito óbvia do que você está ouvindo. Você sabe o que está acontecendo ali, faz parte da sua vida, faz parte do seu mundo. Para você que não tem, você vai estudar exatamente da forma que eu estou falando. Você vai pegar uma progressão. O que são progressão? Pedaços de músicas. Então você vai pegar ali, quer pegar com poucos acordes? Importante, pega ali, ó, Dó, Sol baixo, Si, Lá menor. 3 acordes. Aí você vai para outro tom. Ré, Lá baixo Dó sustenido, Si menor. Aí você vai para outro tom. Sol bemol, Ré bemol baixo Fá, Mi bemol menor. Então você vai trabalhando com esses outros tons, né, e fazendo também, não só tocando, mas fazendo também esse tipo de nomear, ou seja, você está trabalhando também mentalmente a qualidade ali dos acordes. Vamos fazer isso em Si bemol. Si bemol, Fá baixo Lá, Sol menor. Ou seja, você está trabalhando com essas progressões, com esses 3 acordes em vários tons diferentes. Lá bemol, Mi baixo Sol, Mi bemol baixo Sol, Fá menor. Então você trabalha a categoria e a tonalidade de cada progressão harmônica. Quando você trabalha isso em todos os tons, dificilmente você vai ouvir uma progressão que contenha essa cadência e você não saiba o que está acontecendo ali. Você pode não saber, como eu falei, eu não tenho o ouvido absoluto, você pode não saber as notas, o tom, mas você vai saber exatamente a sequência que está acontecendo. Você vai saber que ele saiu do 1, foi para o 5, foi para o 2, foi para o sexto. Você vai saber os graus para onde foram. E grau, pessoal, é muito importante você saber. Cada nota da escala corresponde a um grau. O Dó é o primeiro grau, Ré é o segundo grau. Então, quando você estuda por graus, você não precisa fazer a matemática para modular o tom. Você simplesmente vai pensar no grau. Ora, 2, 5, 1, Ré menor, Sol, Dó. Simples assim. Entendeu? 1, 4, 5, Dó, Fá, Sol. Pensando em tom de Dó maior. E isso vai também ser para qualquer tonalidade. 2, 5 de Ré, Mi menor, Lá, Ré. 2, 5 de Fá sustenido, Sol sustenido menor, Dó sustenido, Fá sustenido. Entendeu? Então você vai tendo esse trabalho de perceber, visualizar os acordes e também nomeá-los, que isso é importante, porque você está fazendo esse trabalho cognitivo. E depois você vai pegar isso e trazer na prática o que está acontecendo. Muito importante. Você vai ver que quando a sua memória muscular começa a trabalhar essas progressões, você vai pensar no que você tem que fazer, mas a mão ela vai muito mais rápida do que o seu pensamento. É quando a gente fala, poxa, eu tenho memória muscular para tocar isso. A memória muscular, como os seus dedos já estão em cima das notas do piano, você pensou, ela executou. Ou seja, é praticamente ainda alguns milésimos de segundo mais rápido do que o próprio pensar. A mão vai automaticamente. Tanto é que se eu ficar explicando os acordes e tocando junto, eu atraso a forma da tocada. Se eu não falar nada e ficar tocando,
o exemplo ele vem muito mais rápido, porque a memória muscular ela é mais rápida do que o processamento. Isso é muito legal. E é importante ter o conhecimento, porque sem conhecimento você também não vai ter como trazer isso num fundamento ali para até ensinar, até explicar para alguém o que você está fazendo. E também alicerçar muito mais ainda o seu conhecimento. Isso é importante. Então, qual que é a dica que eu quero dar para você nesta aula? Você que está chegando comigo já até aqui, alguns minutos já se passaram. Seguinte, pessoal, aprenda e melhore aquilo que você já sabe. Às vezes você já sabe fazer 3 acordes. Eu consigo fazer ali Ré, Sol, Lá. Consigo também fazer o acorde de Si bemol, Mi bemol, Fá. Você já consegue fazer 3 acordes de cada tonalidade. Procure se aperfeiçoar ainda mais. Procure aprender esses acordes nos tons que faltam você aprender. E não fica nessa de eu preciso encher os acordes, eu preciso trazer tensões aos acordes, eu preciso... isso só vai te atrapalhar, vai deixar você ainda muito mais estagnado. Isso não vai resolver a deficiência que você sente quando você toca. Aquele vazio quando você toca e você ouve outra pessoa tocando, você fala, poxa, está muito magro o meu som. Procure. Não, entenda uma coisa, não é que está magro porque faltam notas, está magro porque não está... você não aperfeiçoou essa técnica ainda. É isso. Porque não são só as notas, são também a parte rítmica pelo qual você vai tocar aquelas notas. Entende isso? Tem um artigo que o Carlos Almada ele diz, né, no livro dele, inclusive eu indico sempre esse livro, galera. Estou com o livro aqui, ó. Harmonia Funcional, Carlos Almada. Se você quer entender de harmonia, ele pega do conceito logo do princípio ali, falando dos intervalos, né, de tom, semitom, importantíssimo para você saber. E tem uma parte aqui que eu quero ler para você, é bem curta, mas é muito importante, só para você entender, ó. Por incrível que pareça, nem todos os músicos, diz Carlos Almada, instrumentistas, compositores e arranjadores. Quando ele fala de todos os músicos, ele está falando exatamente desses, instrumentistas, compositores e arranjadores. Sabem realmente o que significa o processo de reharmonização em sua plenitude. Frequentemente, a reharmonização é considerada apenas uma espécie de efeito, que consiste em criar para uma melodia harmonias bizarras, que se tornam intencionalmente as mais distantes possíveis da harmonia latente expressa pela linha melódica. Percebe isso? Não bata palmas para tudo que você vê harmonicamente falando. Nossa, isso aqui nem tudo, pessoal, tem uma relação. Quando a gente trabalha e estuda a harmonia funcional, esse livro ele trabalha exatamente disso. Inclusive eu indico ele aqui e o link está aqui na descrição, você pode encontrar para você adquirir, né? Lembrando que se você comprar através do meu link, você abençoa o canal e você ao mesmo tempo é abençoado porque é um conteúdo que tem uma magnitude é excelente, tem uma excelência contida aqui, porque é escrito por um cara que tem um conhecimento profundo, sabe exatamente o que está falando. E eu costumo dar em minhas aulas online, né, eu aplico muito desses conceitos que o Carlos Almada fala nesse livro. Então é importante, adquira, que vai fazer a diferença para você. Se você ver que tem conteúdos ali que você não entende, procure com alguém, entre em contato com um professor, talvez ele possa te ajudar. Entende isso? Então, às vezes as pessoas veem a música bonita ali, você acha que você pega ali a música Lugar Secreto, por exemplo,
Aí você veja lá a pessoa tocando. Aí depois você entra num tutorial para você aprender aquelas harmonias, né, que já fazem parte da música. Aí tem um cara lá, um sabichão, falando, não, aqui ó, eu vou mudar esse acorde, olha aqui como que fica. E aí a coisa fica toda esquisita e tem muita gente que gosta. Sai totalmente fora da melodia. Se fizer aquilo, eu acho que quem for cantar não consegue nem cantar, porque não tem uma referência tonal para poder cantar. De tanto que a nota saiu fora, parece que virou uma competição daquele que tocar os acordes mais fora é aquele que ganha o espetáculo, é aquele que ganha a atenção. Então, por favor, você que me segue aqui no canal, desenvolva pelo menos essa percepção, sabe? Para julgar. Julgue se isso é legal, se isso daí faz sentido. Você acha que um tecladista, um pianista da Gabriela Rocha não tem isso de conhecimento? Agora eu pergunto, por que ele não jogou então? Se isso é bom, por que não está impresso lá na música que gravaram? Porque não tem sentido, entenda isso, pessoal. Não tem sentido. Então não caia nessa, não, reharmonizando. Pô, você pode trazer uma atenção, um calorzinho ali numa harmonia. Pode sim, não estou dizendo que você tem que seguir à risca o que foi gravado. Mas você não pode descaracterizar aquele acorde que já faz parte daquela música. Entendeu? Uma coisa é você pegar a sua música, você criou a música, aí você vai pegar e faz do seu jeito. Outra coisa é você pegar uma música que já tem a sua excelência, já foi aceita pelo público daquela forma, e aí você quer pegar e entortar tudo, porque agora você é o sabichão da harmonia e quer trazer essa virtuosidade, quer mostrar sua virtuosidade cheio de notas que não dizem nada. Como diz aqui, ó, como eu acabei de ler para vocês aqui. Então entenda, trabalhe o seu ouvido para ouvir as coisas que realmente fazem sentido. No meio gospel, até no meio também do MPB, veja o que são tocados, analise, ouça, entende? O que acontece musicalmente é muito mais simples do que você entrar num vídeo e ver um cara trazendo o tutorial da música XYZ, mas trazendo um monte de acordes desconexo. Isso daí vai te encher de dúvidas, vai trazer muitos problemas para você. E mesmo que você aprenda a tirar todos aqueles acordes garranchos, entendeu? E depois você fala, poxa, agora eu consegui, não vai fazer sentido algum, porque aquilo está muito fora da realidade que ele teria que estar para aquela melodia. Entende? Então, é um conselho que eu queria dar para vocês, trazer um pouco dessa experiência que eu já tenho de anos tocando e vendo, né, às vezes presenciando esse tipo de linha, né, que a galera às vezes está pegando, e isso você encontra muito em várias redes sociais, né? O bom é aquilo que é diferente, quer dizer, aquilo que deu certo, que fez com que a música chegasse até ser tocada na igreja, como grandes clássicos, como grande é o Senhor, ao único, não. Aí vem um querendo fazer agora tudo diferente, porque o dele é o... Será, pessoal? Ouça. Ouça, analise a melodia, vê se encaixaram aqueles acordes, vê se é aquilo mesmo. Entende? A gente trabalha a harmonia, sim. A gente faz a reharmonização, sim, mas no princípio da funcionalidade, daquilo que funciona. A harmonia funcional é daquilo que funciona. Não é daquilo que está na minha cabeça que eu acho que não, pessoal, tem conceitos. Nesse livro vocês vão ver algumas situações desse tipo. A forma, as regras que existem para você poder pegar e reharmonizar uma música sem tirar a sua estrutura,
sem fazer com que a melodia fique sem como que eu posso dizer, sem uma cobertura. Aí o camarada ele desveste, ele deixa a harmonia, a melodia, melhor dizendo, totalmente sozinha e faz uma harmonia totalmente distinta, de tal modo que se tirar a melodia, você vai falar, o que é isso que está acontecendo aí? O cara está tocando o quê? E geralmente isso acontece da seguinte forma, quando o cara está te explicando uma forma técnica de você sair de um acorde e ir para outro, aí ele vai, joga todas aquelas tensões, fica até bonito. Fica legal, você ouve, você fala, poxa, que da hora. Aí ele mostra outra progressão harmônica e encaixa aquilo, você fala, puxa, ficou bonito. Aí ele cai na besteira de falar, agora veja isso como vai ficar na música tal. Aí quando ele pega e joga aquilo na música, aí você percebe que não tem nada a ver aqueles acordes. Vocês já sentiram alguma vez isso aí? Vendo alguém executar? Comente aqui, tenha liberdade de comentar. Porque é assim que acontece. Eu canso de ver aí, pessoal. Cara, numa progressão isolada fica bonito você trazer. Mas quando você fala, agora veja só na música tal. Aí, quando fala na música tal, você ou já ouve interiormente a música da forma que ela é. Aí o cara vem, pum, pum, joga aqueles acordes nada a ver. Aí você percebe o quão longe aquelas harmonias estão da melodia principal da música. Então comece a trabalhar o seu ouvido, comece a ouvir, entenda o que eu estou falando. Porque isso vai fazer, se você busca realmente aprender, entender de harmonia, entender, tocar melhor o seu piano, o seu teclado, você precisa fazer o que eu falei. Comece já a aperfeiçoar aquilo que você já tem. Sabe tocar os acordes ali, 3 sons, vai com eles. Entendeu? Tem alguns tons que você sente ainda receio, não tem tanta confiança, estude eles. Até você falar, poxa, agora eu tenho segurança. Por que a gente não tem segurança? É um caminho que você vai pouco nele. Então vai mais vezes. Ah, eu consigo tocar muito bem em dó, em sol, em lá eu não sei muito bem. Então pega uma música que você toca muito bem em dó e transponha para lá e faça várias vezes em lá. Você vai ver que o lá vai fazer parte também dessa família de habilidade de conforto que você já tem. Se você ficar evitando o tom, obviamente ele sempre vai ser um bicho de 7 cabeças para você. Então encara ele já. Se você fica usando o recurso do transpose, é um bicho de 7 cabeças. Você está sempre tentando se desviar daquilo que você precisava investir o seu tempo, trazendo os seus estudos direcionados para você mudar musicalmente falando. Faça isso e você vai ver resultados acontecendo na sua prática diária do piano ou do teclado, principalmente para você que toca na igreja, porque a igreja, pessoal, é diferente. Na igreja você tem muita chance de aprender muito mais e de se desenvolver musicalmente na percepção muito mais ainda. Porque acontece aquelas coisas que não são combinadas, que não são ensaiadas, né? De repente chega, alguém tem uma oportunidade, a pessoa vai lá, vai cantar, e aí? Essas oportunidades são riquíssimas, porque isso daí faz com que haja um crescimento musical em você muito grande. Então, quando essas oportunidades aparecem, pode já ficar bem, fica feliz, porque é algo que vai tirar você da zona de conforto. E tudo que tira você da zona de conforto, daquilo que você já tem o controle, né, que você sente aquele friozinho na barriga, é exatamente isso aí que vai fazer você ser um músico melhor. Se você foge desses sentimentos e você quer só ficar nessa região de controle, você está limitado. Sinto dizer isso para você, mas você está limitado. Ok? Então é isso que eu queria dizer. Se você foi guerreiro, chegou até o final, comente aqui, eu fui até o final, quero poder te conhecer e te cumprimentar aqui nos comentários, pessoal.
Vou deixar recomendado esse vídeo aqui. Vamos pegar esse conteúdo aqui e trazer para debaixo dos dedos. Vai trazendo, como esse que eu falei, esse aqui você já vai pôr a mão na massa e vai trabalhar tudo que eu estou indicando nesse vídeo aqui, nesta aula. Importantíssima para o seu crescimento musical. Como eu falei, o link do Harmonia Funcional de Carlos Almada está aqui na descrição também. Quer saber sobre a minha mentoria, o meu curso? Estão todos aqui na descrição. Você pode entrar em contato e uma equipe minha irá atendê-lo. Ok? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e pra cima dele, hein?